Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Notícia boa é fato raro no Botafogo. Chamusca, ele é o único culpado pelo desempenho do Botafogo na Série B e desempenho do Botafogo durante todo o ano, porque nós não podemos esquecer que nós fomos eliminados do Carioca, da Copa do Brasil. A Série B, o Botafogo não consegue emplacar uma série de vitórias. O Botafogo só tem vitória dentro de casa. Tudo bem, de 9 jogos o Botafogo jogou 6 fora de casa e 3 em casa. Mas o Botafogo em 6 jogos, em 18 pontos fora de casa, o Botafogo conquistou 3. Isso é um retrospecto de time que não vai ficar entre os 4 primeiros. Um time que quer brigar entre os 4 primeiros, ele tem que ganhar fora de casa também. Só que é aquilo. Quantos jogos a gente assiste na Série A e na Série B, onde o time fora de casa, ele consegue fazer o resultado e o goleiro faz 2, 3 boas defesas importantes e colabora para a manutenção dos 3 pontos. E aí, o Chamusca é o único culpado? Iremos falar do nosso goleiro, iremos falar das nossas laterais, que são inoperantes nesse momento. Como é que um time consegue ganhar jogos sem laterais e sem um goleiro confiável? É aquilo, pessoal, o Chamusca tem cometido muitos erros, a tal mecânica de jogo do Chamusca não empolga a gente. As coletivas dele são cada vez mais bizarras, para não falar outra coisa. Porém, eu acho que 90% da torcida do Botafogo vai concordar comigo que o Botafogo ele jogou bem o último jogo. O Botafogo foi bem superior ao CRB. O mesmo CRB que venceu o Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. O mesmo CRB que eliminou o Atlético Mineiro. É um CRB que é um time que, antes de começar o campeonato, todo mundo falava, fica de olho no CRB, que vai ser um time que vai incomodar. O Botafogo foi muito bem. Porém, 2 chutes ao gol, 2 gols. Eu tenho aqui um dado do Douglas Borges, nosso goleiro, que antes da partida iniciar, o Douglas Borges era um dos 6 goleiros que menos faziam defesas por jogo na Série B. Porém, com um dos piores aproveitamentos, 70% de bolas defendidas. E ajudando nessa manutenção dessa média, hoje ele sofreu, que foi no caso terça-feira, 2 gols sem ao menos fazer uma defesa na partida. Vocês lembram alguma defesa do Douglas Borges que ajudou o Botafogo na manutenção de um empate ou na manutenção de uma vitória na Série B? Não vejo. Felizmente eu não vejo. Saiu um dado há 3, 4 jogos atrás que o Botafogo, a cada 6 chutes, o Botafogo toma um gol. Mas era a cada 6 chutes aleatórios, chutes para rua, chutes para fora. A cada 3 ou 2 chutes pro gol, é gol, galera. É gol. O Douglas Borges ele está fazendo defesas simples. Lembrando que o Douglas Borges saiu muito mal no primeiro tempo contra o CRB, que o Canu tirou no escanteio. O primeiro gol foi um lançamento onde a defesa falhou, mas um lançamento longo, onde o goleiro ele tinha que ter o time e sair para abafar aquela bola, ele não saiu. E no segundo gol de escanteio, uma falha defensiva, antes foi um cruzamento para pequena área, ele não saiu para segurar a bola e o Rafael Carioca teve que cabecear para trás. Então, ele ajudou muito nisso. Contra o Londrina, ele não conseguiu segurar o resultado. Contra o Vila Nova, claro, foi uma bola difícil, mas a bola que foi pro gol foi gol. Então, difícil. Vamos dizer que contra o Náutico, ele agarrou um pênalti e ali naquele momento, ele ajudaria o Botafogo a segurar o empate. Mas ele também não tem sorte, porque logo depois teve outro pênalti. Difícil. O Douglas Borges ele está inseguro. Isso é muito complicado para um goleiro. Ele veio para ser o 3º goleiro do Botafogo. Ele foi pedido no Flávio Tênis para ser o 3º goleiro do Botafogo. Porém, ele virou o primeiro, e virou o primeiro sem ter o segundo, porque o Botafogo não testa o Diego Loureiro. Ah, o Diego Loureiro é fraco. Sim, mas é do mesmo nível do Douglas Borges. Eu acho que o Botafogo poderia revezar no gol por enquanto. Isso até daria um susto no Douglas Borges, porque às vezes ele está acomodado ali, porque ele é o único goleiro, ele sabe que é ele e ele. Enquanto o Cavalieri não volta, enquanto o Gatito não volta, o Botafogo passa perrengue no gol. E isso o Botafogo está perdendo pontos importantes. Porém, eu não vou crucificar só o Douglas Borges não, tá? Um time sem laterais, que é esquerdo e direito, não joga. Para pensar, os melhores jogos do Botafogo foram quando o Varley jogou de lateral e jogou bem, e quando o PV estava bem. Vamos fazer vou mostrar para vocês uma situação engraçada aqui. O Botafogo não tem lateral há muito tempo.
Ano passado, lateral esquerda, Vitor Luiz, Guilherme Santos e Foster. Vitor Luiz muito mal no ano inteiro. Guilherme Santos nem se fala. Guilherme Santos jogou melhor como ponta do que como lateral. E o Foster improvisado. E o Foster fez até uma boa partida contra o próprio Coritiba. Partidas que os laterais foram bem, o Botafogo ganhou. Para lá pensar. Lateral direita, Barrandegui, Kevin, Cascardo, Marcinho, que não estava muito afim de jogar no Botafogo. Foi obrigado a jogar, né? Fazer o quê? Recebe salário e é obrigado a jogar. Então o Botafogo passou o ano de 2020 sem laterais. E aí chega 2021, vamos lá, lateral direita. O Jonathan, o mais regular, só que não sabe cruzar. Lateral que não sabe cruzar. Ele era mais regular porque atrás ele dava conta. E aí entrou o Varley improvisado. O Varley foi até bem em alguns jogos. Ele tem profundidade, só que não é lateral. Se embola às vezes com a bola, comete alguns erros básicos da posição. E aí chegou o Daniel Borges, que foi eleito o melhor lateral direito do ano passado na Série B, mas até agora não mostrou que veio, porque não está bem nem na frente nem atrás. Então o Botafogo continua sem lateral direito nesse momento. Lateral esquerda, começamos com o Hugo. Hugo nervoso, não foi bem. O Hugo terminou ano passado mal e começou mal, tanto que desceu para a base. Depois ficou lesionado também, né? E aí improvisaram o Souza, que não passava do meio campo, porque é zagueiro. Depois tiveram que botar o PV à força, o PV foi bem. Mas o PV, nos últimos 3 jogos, foi muito mal. Inclusive foi o culpado direto de uma derrota para o Náutico. Lembrando que o PV foi vendido antes da partida contra o Remo. Imagina a cabeça do garoto. Desfocou geral no Botafogo. E aí, o que nós temos? Guilherme Santos com 200 quilos, não consegue. E Rafael Carioca, o terceiro lateral do Vitória, também, até o momento, não mostrou nada no Botafogo. Então, o time do Botafogo não tem profundidade nas alas. Não tem. Como é que esse time vai evoluir? Aí, galera, será que isso daí é culpa do Chamusca? Aí não. Não estou absolvendo o Chamusca não, tá, galera? Chamusca tem seus erros. Chamusca, para mim, não é técnico para Botafogo de Futebol e Regatas. E eu acho que o Chamusca está com os dias contados. É questão de tempo. Pode ser sábado, se não ganhar do Cruzeiro. Pode ser na outra rodada e por aí vai. Espero que ganhe o Cruzeiro. Se não ganhar, vai ficar difícil. Não para o Chamusca, e sim para o Botafogo. Mas a gente veio aqui para conversar e mostrar que, sem um goleiro confiável, quer ver uma coisa? Goiás, Coritiba, o próprio Sampaio Corrêa, eu estou falando de 3 que estão lá em cima. O Vasco. Tem goleiros que às vezes o time ganha de 1-0 porque o goleiro foi o destaque do jogo. Então o Botafogo precisa disso. Alguém viu ontem Fluminense e Ceará? Vocês viram o que o goleiro do Ceará fez no jogo? O jogo foi 0-0. Então o Botafogo precisa ter alguém de confiança ali. Senão fica difícil. O Botafogo, para ganhar, tem que fazer 2, 3 gols para ter uma garantia. Ganhou do Vitória de 1-0, mas o Vitória inoperante. Então, galera, eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que realmente o único culpado é o Marcelo Chamusca? Você acha que nós estamos bem de goleiro? As laterais vão dar certo? O Douglas Borges precisa ter um jogo onde que ele agarre bem para voltar a confiança, mas vocês acham que o Douglas Borges pode sim ser o nosso goleiro até o final do ano? Quero que vocês comentem. Beleza, galera? Pessoal, um grande abraço, um bom almoço para todo mundo. Tamo junto. Fui!